como que tá a questão eleitoral lá em Minas Gerais, né? Bom, lá em Minas Gerais é a primeira vez na história que a gente vai ter uma vitória culposa nas eleições, né? Que é o cara que ganha sem intenção de ganhar, né? Porque o Dzema tá deixando uma bomba, né, pro próximo governador. Ele basicamente dobrou a dívida de Minas Gerais, né? Como ele explicou muito bem, inclusive, na sabatina dele no Jornal Nacional, né? Acho que quem viu entendeu, né? Inclusive entendeu porque que ele não vai tirar nem 5% dos votos lá em Minas, né? E tá uma situação muito difícil, porque o Cleitinho, ele fez que ia, aí não foi, aí depois voltou atrás, aí depois voltou atrás de novo. Voltou atrás da voltada. Aí o Cleitinho parecia o Ronaldinho Gaúcho, né? Toca pra um lado, olha pro outro e tudo, aí, mas agora saiu o candidato, né? Em tese é o favorito, mas o pessoal ainda tem, eu pessoalmente tenho muita acha dúvida que- da capacidade dele de enfrentar essa situação. A Virgínia vai votar nele, você acha? Pô, é bem capaz, né? Né? É É bem possível, possível, pô, bem possível. O Calil, lá do PDT, ele já foi candidato na última pelo PSD. É forte, mas agora ele tá ali dividindo um campo ali que ele rachou, né? Ele não tá com o PT mais, então ele ainda vai ter que encarar o candidato do PT que entrou no susto, né? O candidato do PT entrou no susto, meio sem projeto. É até uma pessoa boa, um quadro razoavelmente bom do PT, mas que já tá mais velho, que já não Quem tem é o do muito... PT? É o Patrus Ananias. Patrus, pode crer. E aí ele aí tá nessa disputa e tem o governador de Minas atual, que é o vice do Zema, que vai meio que ter que carregar ali o peso da gestão do Zema. E o PL lançou o cara da FIENG lá, que também não é um nome muito conhecido, que não deve despontar muito. E tem o do MDB, que é o Gabriel Azevedo, que é uma figura jovem, que é uma figura que fala muito bem, que tem muita gente que tá gostando dele, mas Tem um que ainda é candidato do bastante novo, limitado. O candidato do novo que você falou, então ele tá, tipo, nas últimas posições. Não, do novo não, do PSD. O novo tá apoiando ele. Ah, então Que é o vice. É o vice do Zema, ele É o vice que é saiu o governo do atual, novo né? pra ir pro PSD. Governador atual, né? É o governador PSD. atual, é o Esse que daí que assumiu tá indo depois. mal. Ele tá com 7, 6%, ele tá bem mal, assim, porque ele tá pegando o fim da gestão do Zema, ninguém conhece ele, o segundo mandato do Zema foi razoavelmente ruim, então não tem muita coisa pra mostrar, né, pra pegar ali pra dar continuidade. Ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar, E alguém vai ter que exatamente, ganhar. a crise, porque quem ganhar a eleição, a primeira coisa que vai chegar ali vai ter uma bomba, né? Ele não vai ter que lidar com a dívida de Minas Gerais, vai ter que lidar com a situação que o Estado está ali há muito tempo, né? Inclusive, a gente pode até depois desenvolver isso melhor, porque isso tem tudo a ver com os problemas do Brasil, desde os anos 90 e tudo. E Minas Gerais é o centro disso. Ninguém resolve, a crise só agrava, a dívida só aumenta. O governo federal age igual um agiota com Minas Gerais, né? Eu nunca vi um negócio desse, né? Um governo federal cobrar juro como se fosse um agiota de um governo do estado, sem projeto, sem nada envolvido. E agora o que a gente tem é uma situação que está meio pulverizada. O Cleitinho aparentemente vai para o segundo turno ou vai estar ali em primeiro, a depender do Segundo turno, o desenvolvimento. Calil, no caso, né? Com o Calil. A princípio, tá uma disputa ali na vaga do segundo turno entre o Calil e o candidato do PT, o Patrus. Esse negócio do Cleitinho é uma coisa engraçada, né? Porque ele ficou se colocando como governador. Aí um dia chegou o partido dele e falou assim: não é garantido, não, tal, não sei o quê. Meio que o partido querendo pular fora da tirou barca. ele. Aí chegou a tirar ele, aí foi aquele vídeo que ele faz chorando, né? Aquele Porque vídeo foi bizarro, perdeu cara. o irmão, tal, não sei Você o viu quê. esse vídeo? Vi. Foi bizarro, E os líderes do partido, né? Os caras do partido assim, não, vamos lá, deixa disso. Depois, no outro dia, aí ele já fala, não, eu reconsiderei e tal. E aí o líder do partido fala assim, não, mas não vai dar dinheiro, não. O dinheiro vai ser tudo para as outras candidaturas. E meio que o que eu entendi dessa situação foi que nesse intervalo, os caciques do partido chegaram e falaram pra ele, não, mano, você não vai ser candidato porque nós vamos te dar legenda, nós vamos dar dinheiro pra você ser candidato. Aí parece que ele correu por fora, achou o dinheiro e voltou aos partidos, não, me dá a legenda que eu banco minha candidatura. E meio que ficou assim, aí o partido falou, não, então tá bom, fica a legenda aí, você banca sua candidatura, ninguém vai dar dinheiro pra você, vamos mandar dinheiro pros deputados estaduais e federais, só pro legislativo, pro Senado, não sei nem se tem candidato ao Senado lá, e você que banca a sua candidatura. Então é por isso que ele apareceu depois voltando falando que era candidato, porque parece que ele arrumou um financiador. Quem é esse financiador? Vamos ver agora. Não sei se é bem isso, se é bem essa questão somente, porque realmente essa ida e volta, tipo, para alguns é pior você ficar sem candidatura, entendeu? É pior você ficar sem candidatura. De repente tinha um racha no partido
E essa questão do dinheiro pode ter vindo através de alguém acima, entendeu? Tipo, sai de Minas Gerais, vai pra alguma coisa nacional. Uma nacional, mas quem tava lá era o presidente nacional, Era o né? nacional, Era o é. nacional que tava falando que não. E é o nacional que falou também que não vai ter dinheiro pra ele, não. Alguém tá financiando a campanha do Cleitinho, basta descobrir quem aí. Depois Se ele ganhar, depois tem que dar uma a gente vê olhada, pra é. quem que vai dar isenção fiscal, aí É. a gente descobre. E os dados são públicos também, né? De doação, coisa e tal, são públicos. Dá pra gente descobrir depois. Fica até informação aí pra gente buscar depois quem é que tá patrocinando a campanha, então. E aqui em São Paulo? O que você me diz? O que você tá achando? Acho que o Tarcísio vai ganhar o primeiro turno, né? Dizem que o Haddad tá... Os bastidores, tá? Disso aí, fala que o Haddad tá fazendo a campanha com a má vontade do caramba. Porque o... Não aparece, né? Você viu que ele sumiu? não aparece, fala que tá indo nos lugares também fazendo agenda com a má vontade do caramba. Dá um contexto pra quem não sabe, né? O Lula precisava de um palanque forte aqui em São Paulo, porque na última eleição o Bolsonaro venceu o Lula aqui em São Paulo por uma margem, né? E aí o Lula precisa de um palanque forte aqui, porque o Bolsonaro não pode aumentar essa diferença aqui, porque pode ser significante na candidatura presidencial. Se o bolsonarismo aumenta a diferença pro Lula. Então ele precisa de um palanque forte. Não tinha ninguém com esse palanque forte aqui, e aí o Lula meio que obrigou o Haddad. Haddad, você precisa ir lá pra perder, mas pelo menos vai me dar um palanque forte. E aí o Haddad meio que, né, como obedece tudo que o Lula faz, o Haddad meio que veio com a boa vontade dele, e tá aí meio pra ser um poste mesmo, sabendo que não tem poucas chances de vencer, né? E aí dizem os bastidores que ele tá fazendo um rolê com a má vontade do caramba aí. Você acha que foi uma estratégia certa concentrar todas as candidaturas da esquerda numa pessoa só, que era o Lula? Ah, não, Você viu né? que o Boulos não tá concorrendo a nada, tá com cargo no governo. O Haddad saiu pra fazer esse papel aí de palanque, como você falou. Eu acho que aqui em São Paulo. o Boulos não tá sendo candidato porque provavelmente a votação dele seria menor do que foi na última. Ele foi o segundo deputado mais votado do Foi o mais Brasil, né? votado. Não, do Brasil ele foi segundo, sim, né? de São Paulo. E de São Paulo ele foi mais votado. É. Ele só perdeu pro Nicolas Foi. nacionalmente. E aí agora, muito provavelmente, como ele tá bem queimado com a esquerda de uma forma geral, ele ia diminuir bem a votação dele. E aí acho que ele tá contando agora assim, vou continuar aqui sendo ministro do Lula e tal, se o Lula vencer, né? E aí, por isso que ele não quis se expor aqui pra perder, para ter menos voto, né? Porque a carreira, o Boulos ele tá passando por um processo do freixo, né? Freixização. do sim, Boulos, eu também né? acho. Ele era um cara muito cotado pra ser o sucessor do Lula, pra se tornar uma liderança da Uma esquerda. liderança própria, né? E aí ele foi meio que só decaindo, né? Aquela Você acha que eleição. ele decaiu mesmo assim? Pô, pra caramba, Porque pô. ele foi pro segundo turno aqui pra prefeitura. Ele tinha. Foi. Ele tinha ali já na disputa com o Bruno Covas quase 40% Mas aí não dos mudou, votos. né? E aqui, Não, é e aqui ele manteve. Então, porque o processo aconteceu desse jeito. Só vamos recapitular pra quem não lembra. Em 2018 ele foi candidato à presidência da República. Foi logo bem que ele mal, tinha 0,5 por aí, né? entrado no PSOL. Ele teve uma votação menor do que a Luciana Genro em 2014, né? Foi a pior votação do PSOL de todos os tempos. Foi pior que a do Plínio em 2010, inclusive. Naquela ali já ficou uma coisa meio estranha, né? Que ele ficava nos debates falando bom dia, presidente Lula, e o Lula preso, né? Já era uma coisa bem A primeira intervenção dele no constrangedora. debate foi da E aí ele falava, eu vou não sei o que, aí falava, vou taxar o Meirelles. Aí em 22 ele aparece na foto com o Meirelles, né? Então ele tinha essa dinâmica assim, que ele já era uma coisa bem constrangedora. Em 2020 ele vem forte pra Prefeitura de São Paulo e aí vem contra o candidato do PT, inclusive, que era o Gilmar Tato. Foi. E ele consegue meio que, não, fica aí PT, consegue... Ele derrotou no voto, né? Derrotou no voto o PT, e aí, esse cara veio sozinho no PSOL, tem uma luz própria, e vai acontecer agora. Foi pro segundo turno, perdeu pro Bruno Covas, não foi tão grande a diferença, perdeu pro Bruno Covas, mas o cara falou, mano, agora esse cara se cacifou. E uma Se coisa tivesse até o para ser apoio- destacado aqui, né? Reconhecer, inclusive, o Boulos, a campanha dele de 2020, ela foi uma campanha bem autêntica e ele foi bem honesto, inclusive, no segundo turno, de não ter explorado a questão do câncer do Bruno Covas, de não Sim, ter forçado... verdade. Porque assim que o Bruno Covas ganhou, assumiu, acho que ele morreu em 2021, né? Então, ele nem ficou tanto tempo, o Boulos nem explorou isso. Ele podia ter jogado muito pesado em relação a isso e tudo. Foi uma hombridade da parte Sim. dele, né? De certa forma. E aí ficou com aquela sensação, mano, o cara sozinho já consegue fazer isso, imagine se tivesse o apoio das esquerdas, imagine se tivesse o apoio do PT. Aí foi 2024. Aí ele já começa aí em 2022, 2 anos depois, na pré-campanha, já começam a especular o nome dele para governo de São Paulo. Ele tava bem posicionado, inclusive até poderia ir pro segundo turno e tal. Aí ele vai, o Lula chega, faz um acordo, né? Foi naquele acordo que o Lula chama o Alckmin para ser vice, porque o Alckmin tava liderando, chama o Alckmin para ser vice do Lula. Traz o Haddad e fala pro Boulos, vai pra deputado federal, que em 2024 eu prometo te apoiar pra Prefeitura de São Paulo.
Ele aceita isso, aí ele coloca o Márcio França também pra Senado nessa época, coloca na chapa do Senado, tira o Alckmin do PSDB e joga pro PSB, faz essa manobra e coloca o Haddad aqui. Beleza, o Boulos é o segundo mais votado deputado do Brasil, o primeiro de São Paulo, se eu não me engano ele fez 800 mil votos. Foi mais de 1 milhão. É. Foi mais de 1 E milhão. aí- Mais de 1 milhão. E aí ele, em 2024, ele vem, mano, a bola da vez. Vai vir pra prefeitura, veio com toda a força do PT, com apoio do Lula, veio com tudo e fez a mesma quantidade Fez a de mesma voto, quantidade de basicamente. voto. Aí foi uma derrota política bem Contra o forte. candidato mais fraco de todos, que é o Ricardo Nunes. E aí o Pablo Marçal foi decisivo nessa campanha, né? Que era de 2024. Foi. Quase Porque que o Bolo tinha ficado de fora. quase que o Nossa, Bolsonaro ficou de ia ser um fora. Porque o que fiasco. aconteceu? Começaram a colocar toda a máquina, inclusive a máquina petista, colocou toda a máquina pra poder falar que o Nunes era o candidato bolsonarista. Quando aqui em São Paulo, quem viveu aqui sabe, mano, o Nunes era claramente o prefeito que ninguém sabe o nome. Era isso e os caras Andava falaram. na rua, ninguém sabia quem era. Isso, qual é o nome do prefeito de São Paulo? Ninguém sabia o nome dele. Aí os caras, não, ele é bolsonarista, ele é bolsonarista. Então, mano, jogou muita energia pra falar que ele era bolsonarista. De repente, me aparece o Pablo Marçal com o estereótipo do bolsonarista. Então, tipo assim, pô, não colou no Nunes e agora eles precisavam lidar com o Pablo Marçal e aí E acabou com a estratégia dele. acabou. O Pablo Marçal é bolsonarista, mas você não falou ontem que era o Nunes? E aí ficou aquela Aí coisa meio acabou, bipolar na cabeça do paulistano. E aí ele, começa a negar o negócio da liberação de Aquela drogas, aí ele resenha começa a foi- ficar... Aquela eleição foi resenha, né? Foi resenha demais, cara. E o Pablo Marçal deu uma aula, assim, né? Deu uma aula, Ele tal, deu um de nó nos campanha. cara. E aí, meio que quase, 2 dias antes, que aquele... Aquele acelerou demais. E aí ele bateu na curva. Senão, É, se ele tivesse ficado ali e tal. E, Foi cara, pouco, ele hein? bateu num momento muito decisivo, porque boa parte do eleitorado decide o voto 2 Não, dias antes da eleição, exatamente. cara. É. E foi bem ali numa sexta-feira, 2 dias antes da eleição, que ele mete o negócio do laudo. O negócio do laudo. E foi bem E pouco, tinha, né, cara? e tinha- Aquilo foi tudo na arrebentou sequência, né? Foi o Sim. negócio da cadeirada, que ele sai todo É. pro médico e tal. Aí a ambulância vai lá. Quando ele fica indo com gesso, Ele- né? E é, a Band ele- deu mole. A Band, se ela convidasse ele, pelo menos a audiência, ela ia ter. Não ia ter flopado aquele debate, né? Mas acho que é o lobby do corporativismo do jornalista que não deixa, né? Os caras ficam putos, né? Porque ele alastra demais, cara. Enfim, aí o Quem é da Boulos, cadeira ele desse é o começa jornalista da Band. ele começa esse processo de freestização, né? Porque aí ele perde, né? Ele vai- deixa de ser esquerdista e começa a ser lulista, porque ele tá É, mentindo não, pra porque caramba, o né? jogo dele é o Isso, seguinte, né? Ele vai tentar achar que ele vai repetir o Lula de 2002, né? Que o Lula em 2002, ele assume aquela posição de, ó, vou fazer qualquer coisa pra ganhar a eleição. E aí ele faz a carta aos brasileiros, né? Que ele se compromete a manter o tripé macroeconômico, a política econômica do FHC. Lulinha Paz e Amor Lulinha, também, né? Paz e Muda o Amor, visual. e aí vem nessa pegada de moderação no sentido de achar que ele vai ganhar esse voto do centro, né? Como se existisse um bloco de centro coeso. E aí o Boulos foi muito nessa pegada. Inclusive agora ele teve aí lá no Três Irmãos que ele falou disso, e até meio incoerente da parte dele, né? Porque ele reclama, né? Ah, reclamaram que eu me moderei demais na última eleição. E aí eu tinha pesquisa minha falando que o cara lá da periferia não votava em mim porque ele me vê como um radical. E adiantou o quê? Né? Adiantou nada, alguma né? coisa? Porque não, ele continua sendo visto como um radical. Ele perdeu o cara que apoiava ele Perdeu e o não cara ganhou e o outro cara. né? outro. Tanto que ele teve o mesmo percentual de voto, muito parecido a quantidade de voto total, com muito mais dinheiro. Com E muito mais menos dinheiro, engajamento da muito mais militância. E estrutura. muito menos engajamento da militância. Assim, o cara que acreditava mesmo nele, meio que votava nele a Eu conheço as contragosto. pessoas que estavam em volta, algumas pessoas que estavam em volta ali das organizações, falando que mudou muito, assim. Era uma campanha mais burocrática, muito mais sem vida. A de 2020 ela tinha menos dinheiro, então a galera engajava mais, elas participavam mais. Parece que essa questão da estrutura do dinheiro pesou em meio que burocratizar demais a campanha. Isso desanimou o próprio pessoal dele, né? Sim. E aí ele depois tem um papelão também, né, no segundo turno, porque quando abre o primeiro turno, meio que ficou 23, 23, 23, né? Ficou meio que todo mundo assim, né? 23, 22, ficou muito perto. Só que, velho, o eleitor do Marçal não vai pro Boulos. Não. Então meio que quando abriu o primeiro, já sabia, o Nunes era só, ele poderia ficar em casa que ele iria ganhar. E aí o Boulos meio que tentando e tal, ele faz naquela live com o Pablo Marçal, né? A entrevista de emprego com o Pablo Marçal. Quem lembra dessa Eu cena aí? lembro, eu lembro. Aí Aí ele foi um fala, erro. você vai votar nos 50. Não é? Não sei. Não, mas você só pode votar em 2, você não é mais candidato. Você tem que votar nos 50. Aquilo aí foi constrangedor, a galera se sentiu bem ofendida com aquilo. E aí depois ele vai, enfim, volta pra Câmara.
O PSOL, isso aqui é muito importante, o PSOL tinha uma resolução, aquelas resoluções malucas do PSOL que ninguém acredita, né? Que é aquele negócio de que não pode ter ministro do governo Lula. A gente vai apoiar o governo Lula, mas não vai apoiar. A gente vai apoiar apoio crítico. Aí vai nós chegar lá, nós vamos ter independência e não pode ter ministério. Aí já abriram a exceção da Sônia Guajajara. aí já começava a abrir a exceção, na saída já abria a exceção. Só a senhora Não, Guajajara. porque é simbólico, porque nunca teve ministério indígena, então ela vai Já abriu botar lá. precedente, né? Aí só tinha uma. Aí depois o Boulos lá dentro falou, aí o Lula convida ele pra ser ministro. Aí ele fala, eu vou ser ministro, mesmo contra a resolução do pessoal. Mas o jogo do Boulos aqui, na verdade, é que o Boulos ele quer ser o sucessor do Lula, né? Então ele tá trabalhando ali nos bastidores para ser o nome do lulismo. E ele disputa isso com o Haddad, disputa isso com outras figuras ali, o João Campos, por Camilo exemplo. Santana. Camilo Santana. Então, o que o Boulos está fazendo nessa jogada, né? Ele quer ser ministro, ele queria trazer o PSOL para dentro da federação com o PT, e ele queria transformar a federação do PT como se fosse a Frente Ampla do Uruguai, que é um partido lá no Uruguai, que é um partido de centro-esquerda, que é como se fosse uma federação igual a gente tem aqui no Brasil, com vários grupos, né? Tem partidos mais liberais, mais ao centro, tem partidos mais à esquerda, e aí ele transformaria essa federação numa grande frente ampla e faria faria prévias, né? Ele ia fazer prévias ali desse processo para poder ele ser o cara para postular a presidência em 2030, né? Só que o pessoal não aceitou isso. Aí ele perdeu internamente, mesmo vencendo essa batalha do ministro, né? Foi ser ministro e tal, mas aí depois tentou fazer isso dentro do PSOL. Aí isso o pessoal muito ele. E a Erika rachou o próprio grupo dele do PSOL. A Erika Hilton é um desse grupo também, né? Que apoia isso. E agora dizem as más línguas que ele e a Erika Hilton já estão de mala prontas pro PT quando abrir a janela partidária. Já estão de mala prontas pro PT. Eu tenho minhas dúvidas, quero até saber a opinião do Fred em relação a isso, se eles vão conseguir, porque assim, partido é igual galinheiro, né? Galinheiro só tem um galo, né? Quando chega o outro galo lá, os dois se bica pra ver quem manda no galinheiro, né? E aqui no PT de São Paulo, quem manda é a família Tato. Eles não vão aceitar o Boulos chegar aqui pra ser o novo galo da onda, né? Mas os Tatos nunca fizeram nada, né? Assim, excessivamente. Mas eles são cacique aqui, né? Entendeu? Vai ter essa briga aí. Eu acho que eles vão fazer o que... Os irmãos lá vão fazer o que o Lula mandar. Mas eles vão acabar compondo, porque o Boulos hoje é uma liderança maior que eles também, né? Tem mais... então, não sei. Eu acho muito difícil. Porque tem muito mais voto, né, cara? Como é que ele vai disputar Quantos votos o Gilmar Tato teve nada, pra prefeitura? Nada. Foi acho que 7 ou 8, né? Alguma coisa assim. Foi bem fraco. Mas isso em ele ficou 2020, atrás do né? Arthur Duval. Isso em 2020, né? Agora menos ainda, né? Mas assim, são essas coisas partidárias, né? Vai criar um desgaste, porque ó, já teve esse desgaste agora, porque nessa eleição que eu tô falando que o Lula apoiou Boulos aqui em 2024, o Gilmar Tato aqui queria apoiar o Nunes. Brigou até o fim pra apoiar o Nunes. Justamente por causa dessas estruturas, né? Ele sabia que o Nunes ia ganhar, e se ele apoiasse, ele ia ganhar cargos. É o cacique partidário mesmo, né? Fica só orbitando aqueles pequenos poderes, né? E agora, enfim, vai ter essa confusão. Não sei até que ponto o Lula respeita os Tatos, tal, não sei até que ponto tem essa confusão. Mas eu acho que ainda existe o mundo de ter essa briga e o Boulos ir para lá no PSB. Porque no PSB? É porque o PSB onde o Lula joga as coisas, né? O Lula sempre joga esses infiltrados. O PSB também tá joga lá no PSB. um balaio de gato, hein, cara?